Vitória vai enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro. É aquele jogo que os dois times buscam o resultado. Para a partida, Carpini não terá o lateral esquerdo Esteves, que cumpre suspensão, mas vai contar com os retornos do volante Caio Vinícius e do atacante Alejandro. Além da dupla, o meia Jean Mota também aparece na briga por uma vaga no time, após ter marcado na derrota por 2-1 contra o Bragantino neste domingo. Depois de 3 meses no clube, o camisa 10 estreou como titular no Brasileirão, fez o primeiro dele com a camisa do Vitória e explicou a demora que teve para se adaptar ao time. Meu último jogo que eu fiz 90 minutos foi em maio do ano passado, então é difícil. O futebol brasileiro ele é muito intenso, mas eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso entregar mais. 17º colocado, o Vitória vai para o Maracanã enfrentar o Lanterna Fluminense, que vive seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos e vai jogar pela primeira vez depois de 2 anos sem o técnico Fernando Diniz, que foi demitido neste domingo. Independente da circunstância, acho que o nosso pior resultado tem que ser o empate, para que a gente continue ali subindo na tabela e pontuando. Vamos falar desse Vitória, Fluminense e Vitória. Fluminense nessa situação, demissão do Diniz, que já se despediu até com uma coletiva emocionante, né? O Vitória veio de um resultado bom, mas aí contra o Bragantino já não conseguiu manter a sequência. Agora, mesmo fora de casa, precisa tentar pontuar, né? O Carpini, ele vem fazendo um trabalho inteligente. O modelo de jogo do Vitória hoje é um modelo reativo. Ele sabe que não tem mão de obra suficiente para ter uma proposição de jogo proativa, né? Marcando sob pressão, tentando roubar a bola, com a posse de bola, porque esse é o discurso dele dos times que ele passou. Ele gosta de ter a bola, que o time dele tenha a bola e que jogue propositivamente. Isso não está acontecendo porque ele sabe que a mão de obra dele não é adequada para um sistema de jogo. Eu acho isso muito inteligente do treinador, porque ele adaptou um sistema ao que ele tem na mão. É o contrário do que fazia o Léo Condé. Ele adaptou o sistema dele ao Vitória, ao elenco do Vitória. E, consequentemente, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste, que é um nível mais alto do que o Campeonato Baiano e do que a Série B. Ele não teve sucesso e o Vitória trocou o treinador. O Carpini está sendo inteligente, o Vitória joga hoje dentro da sua filosofia, tem problemas de contusão, tem problemas de cartão. O Vitória tem esses problemas além da carência técnica que tem o elenco, principalmente em suas finalizações. Tanto é provado que os meias, os volantes é que têm feito os gols. Então, é muito importante que o Vitória mantenha essa sua filosofia para esperar o dia 10 tão esperado pela torcida do Vitória, né? Para trazer mais reforços e que o Vitória possa sair e ter sequência de vitórias para ter tranquilidade dentro do campeonato. Porque lá no rebaixamento, todo mundo, quando entra em campo, você não pode errar. A responsabilidade é muito grande. A questão psicológica fica aflorada. É diferente do Bahia, que tem hoje uma pontuação que dá tranquilidade para o jogador dar uma caneta, para meter uma trivela, né? Para fazer um lançamento mais longo. E quando você está brigando lá embaixo, você tem... Isso é natural do jogador que está lá dentro do campo. Ele fica com receio de errar. Com receio, porque o Vitória não repete o time por questões, não é só técnica não, por questões de contusões e de cartões também, de expulsões e tudo mais. Mas eu creio que o Carpini está no caminho certo, ele deu uma outra cara ao Vitória, o Vitória, com toda a sua carência, tem perspectiva sim, e tomara que hoje contra o Fluminense repita uma boa atuação e consiga uma vitória. Vontade, na sequência. Eu acho que o Ronaldo tem toda a razão. O trabalho de Carpini é um trabalho muito difícil quando você chega num clube como o Vitória, com a quantidade de jogadores que tem. Para ele selecionar os melhores, ele está fazendo isso, está tirando alguns jogadores que ele não vai utilizar. Espero que o Vitória hoje à noite dê alegria para minha mãe. Eu estou muito feliz com a vitória do Bahia ontem e hoje o Vitória vencendo, um jogo que tem grandes possibilidades de vencer. O Fluminense com a série de Diniz
você não sabe o que é que vai dar seguimento ao que Diniz deixou no clube, mas o Vitória vem se arrumando, é um trabalho difícil, você ter que arrumar o time, ter que tirar jogadores que você não está usando, isso cria uma instabilidade emocional em todos os jogadores, porque todos os jogadores ficam com aquela interrogação se eles vão continuar. Eu espero que meu amigo Carpini, com o Marcão, que é massagista, que o Vitória contratou, uma das contratações importantes que eu falei para o Fábio Mota, é o massagista, a seleção brasileira que estava no Santos. Eu torço para que o Vitória possa vencer hoje o Fluminense, que é um jogo para o Vitória vencer. O mais importante de tudo, vocês já falaram da parte de campo, da parte anímica, da parte técnica, tática, mas tem uma parte que eu acho que tem sido tão importante para esse momento de recuperação do Vitória, que é a parte de limpar a área. Cortar as energias que não tem a ver com aquilo que ele pensa que é necessário para o bom andamento do trabalho dele. É tirar aquele jogador, porque é o seguinte, eu já qualifiquei algumas vezes, João, talvez você e Ronaldo concordem. Mas você vai chamar carcaça. Ó, eu qualifiquei assim, existe o boleiro, o jogador e o atleta. O Vitória estava cheio de boleiro e jogador, com poucos atletas. O Oswaldo é um atleta. Tem alguns outros atletas. Wagner Leonardo, Camutanga, o Lucas Arcanjo, tem alguns atletas. Mas estava cheio de jogador e boleiro. O que foi que o Carpini fez, Ju? Pegou os boleiros e fez parte. Parte. Não quero boleiro aqui. Vocês vão tomar manguaça onde quiser, vocês vão chegar atrasado onde quiser, vocês vão arruaçar, entortar a cara, o bico, falar mal com um e outro, fazer fofoca na onde vocês quiserem. Aqui não vai. Aqui vai ficar quem quer alguma coisa. Independente se ele é muito bom ou muito ruim. Mas se ele quer se doar, se ele quer melhorar, se ele quer contribuir para mudar esse quadro, vai ficar comigo. E aí foi tirando. Eu discordo apenas do Matheus Gonçalves, mas como não falei com o Matheus, nem ouvi o que foi dito, mas, por exemplo, tem gente que também andava no vestiário que atrapalhava. Era peru, dedo duro, linguarudo, X9, fofoqueiro. Ficava levando e trazendo para lá para cima. O que acontecia no vestiário, limpou a área. Acabou com isso. O fofoqueiro partiu a 1000. O X9 partiu a 1000. Tá entendendo? Então, o Carpini limpou a área dele. Quando você limpa a área, a energia começa a fluir. Foi um trabalho de detetive, então? Ah, irmão, eles já sabiam. Só ficou uma semana para ver se o fofoqueiro era fofoqueiro mesmo. Mas caiu, né? Não sei nem se tá varrendo lá a grama, não sei o que tá fazendo, não. Mas, resumindo, ele limpou a área, deixou só quem queria alguma coisa e aconteceu tudo isso que vocês disseram aí. O campo começou a dar resultado. Um empate sem muito gosto contra o Cuiabá, um empate já interessante contra o Juventude, dando sinais que poderia ter vencido, e vitórias consecutivas que deram, sim, mostras de que poderia ser diferente. Ah, perdeu pro Bragantino, mas perdeu jogando. Já não perdeu aquele Vitória apático, aquele Vitória que você diz assim, poxa, perdeu de 2, poderia ter sido 4, 5, 6. E eu não estou vendo rumo nesse cenário do Vitória. Não, agora tem um cenário. Então que Carpini continue trabalhando. Achei que ele fez mais um pouco o papel da direção do que do treinador em algumas declarações, e isso me preocupou, porque o elenco é danado. Perfeito. O elenco é danado em receber algumas declarações, mas eu acho que essa seta tinha endereço. E atingiu o endereço e ele está conseguindo o objetivo dele. Mas a decisão tem que partir do treinador. Se não, ele sentiu ali que não tem ninguém com punch para chegar ali e tomar a decisão... Eu vou e tomo. Ele vai tomar, porque se ele não tomar, daqui a 3, 4 jogos, ele vai cair, vai vir o treinador e vai ficando essa situação. Eu acho que, como eu falei, é uma situação muito difícil você arrumar um time, ter que limpar o plantel, o burburinho, você olhar quem está no clube comprometido, quem não está, você fazer esse trabalho. Se você não tem um diretor com essa capacidade de fazer, o treinador tem que chamar para ele, como o Evaristo fez muitas vezes. Isso é chamado, meu caro telespectador, na gíria do futebol, panela. E em 93, o Vitória tinha uma panelinha. O João estava lá, eu estava lá também, quando o Vitória foi vice-campeão da Série A. Isso é tradição lá do Vitória. Mas só que a gente não vai chegar a externar isso agora, né, Lino? Porque